Boa tarde. Hoje nós vamos falar de um assunto que já vem sendo, na prática, sendo posto há muito tempo, apesar de muitas pessoas ainda terem suas teorias confusas. O assunto, então, é a vida começa na zona de conforto. O que isso significa? Seja atleta ou profissional, em qualquer outra área, quando a gente submete uma pessoa além do desempenho, a sequela pode ser ter um efeito, um impacto muito prejudicial na vida cognitiva de um indivíduo. O que isso significa? Para o leigo, né, em outras palavras, submeter uma pessoa a um esforço tremendo ou a algo que ela não está gostando só vai gerar mais prejuízos ainda para esta pessoa que está tentando ou ganhar um campeonato ou ir para uma outra área ou tentar ser o melhor em sua área. Um exemplo disso fica bem claro quando uma criança não gosta de tocar um instrumento e ela é forçada pelos sonhos dos pais, dos avós, e a gente vê que a criança não se desenvolve tocando de forma nata aquele piano, aquele violino, aquela guitarra. E isso não apenas para a música, mas também submeter uma criança a fazer ela gostar de ler, começando com os livros que os pais gostam, né? Isso é outro problema. Então, a gente só consegue fazer com que uma criança consiga gostar de ler a partir dos livros, das histórias que são interessantes para ela, para a idade dela. E por falar em idade, né, tem a idade cronológica, né, a idade cognitiva e a idade biológica. O que isso significa? Não é porque uma criança tem 4 anos que significa que ela pensa apenas como 4 anos. Às vezes ela está mais desenvolvida e às vezes ela está menos desenvolvida. Então, isso serve para um adulto, isso serve para um idoso, isso serve para um atleta, isso serve para qualquer indivíduo profissional, estudantes principalmente, né? A gente vê isso nos cursinhos de pré-vestibulares, tanto para medicina como para fazer cursinhos para tirar o OAB. Quando a pessoa vai pelo status financeiro e profissional que essa profissão vai ter, a prática é bem desastrosa. Devido a isso, porque a pessoa foi submetida, né, a fazer coisas fora da zona de conforto. Então, aonde entra aí a vida começa na zona de conforto? O que é isso, né? Mas as pessoas estão falando algo que é o contrário, né? Não, a vida começa fora da zona de conforto. Não é verdade isso. Só que ninguém teve coragem de escrever tão bem quanto esse italiano, que é o Emilio Gerboni, que a vida começa quando a gente está tranquilo, quando a gente está no nível certo de cada um. E isso é tão verdadeiro que a gente pode trazer isso para os idiomas. Sem dor, sem ganho, é a maior hipocrisia, falsidade e algo pernicioso que alguém já pode ter inventado. Por quê? Porque submeter o indivíduo ao estresse, ao máximo desempenho, não só vai prejudicar o físico, como o intelecto também. Então, olha só um exemplo. Para a gente estudar um idioma ou qualquer conteúdo, seja de biologia, de geografia, matemática, enfim, qualquer conteúdo que a gente vai estudar, a gente nunca vai aprender se a gente estiver com dor. Pode ser uma dor física, como pode ser uma dor emocional. Aí as pessoas entendem errado. As pessoas podem entender, não está aprendendo porque está muito fácil, né? Ou porque está ainda na zona de conforto, está muito cômodo. E é o contrário. É justamente a pessoa que não aprende, ela tem ou sequelas cognitivas, né, de neurodesenvolvimento, ou essa pessoa não está feliz, tá? Ou seja, não tem um bom cognitivo, né? Ou não está feliz. Por isso que essa pessoa não aprende. Se tu pegares, né, o Einstein já dizia isso, lembram daquele jargão? Se tu julgar o peixe, né, para subir numa árvore, né, a capacidade dele, ele vai ser um ignorante, né, porque o peixe só está ali para nadar. E isso serve, o que o Einstein quis dizer com isso? Que a verdadeira inteligência está
naquilo que tu é capaz de fazer. Ai, mas a gente tem que ampliar as inteligências. Sim, mas quando tu já tá bem no teu nível. Então a gente começa assim, ó, para explicar para um leigo, né, nos idiomas. Não adianta tu querer um B1, um C1, se tu tá no A0. Entendeu? Então, mas daí vai depender do professor bom. O professor bom faz o aluno medíocre e não desenvolve o aluno. Então, tu tem que fazer bem o aluno ficar ótimo no A0, depois no A1 e ir por passos, entendeu? E deixar o aluno ver o quanto que ele pode avançar ou não. Vai dando essa fundamentação bem embasada, né? A base da base, que nem se diz. E aí depois, então, vai evoluindo para os outros níveis a partir do aluno, sem forçar. Né? Porque é o aluno que sabe aonde ele pode avançar e aonde não. Essa regra vale também para competição, tá? Atletas, né? Olha só, elevar o máximo desempenho de um atleta quando ele não tem uma boa saúde mental e não tem preparação física, vai levar ao desgaste, tá? As bailarinas são um exemplo disso. Tem bailarinas que não nasceram para né, bailar, para dançar, digamos assim. Por quê? Porque não tem resistência física, não tem, é uma questão realmente física, né? E como é que se diz, de cinesiologia. Tu tem que ter uma capacidade respiratória muito boa, tu tem que ter uma harmonia nos movimentos, e isso é fisiológico. Depois vem o cognitivo. Tu tem que ter um cognitivo muito bom para tu querer fazer aquilo todos os dias de forma natural. Quando a gente gosta de alguma coisa, né, a gente lê ao natural, quando a gente gosta de ler. Quando a gente gosta de cozinhar, a gente cozinha ao natural. Quando a gente gosta de conversar com alguém, a gente conversa ao natural. Quando a gente gosta de ficar em silêncio, a gente fica em silêncio ao natural. Então é isso que esse autor está descrevendo nesse livro aí. Que na zona de conforto é onde a gente vai ter o máximo potencial. E eu sou a prova viva disso. Porque eu e tantas pessoas não aprendemos e não funcionamos sob pressão. E, gente, isso é científico. A maioria das pessoas não funcionam sob pressão, tá? Há uma parcela da população que funciona sob pressão e que precisa ser testado, que precisa ser elevado o seu desempenho, porque senão não evolui. Mas colocar todos no mesmo balaio de gatos, que nem se diz, é um grande erro. E aí é que este livro, né, spiega muito bem, molto bene, que há uma confusione, que tem uma confusão, gente. Essa confusão que as pessoas fazem, por isso que é interessante ter alguém que realmente saiba interpretar comportamentos e que realmente entende de carreira. Eu sempre falei isso, e eu falo isso para todo mundo, sabe? Em qualquer diálogo, faz o que tu gosta. Porque se tu não fizeres o que tu gosta, tu vai ser infeliz. Tu pode acumular bens, tu pode acumular, né? Porque todo mundo quer ganhar bem, né? A maioria merece ganhar bem. Então a gente tem que ter essa, como é que se diz, essa ambição. Mas é a ganância que destrói o ser humano. Então, a mesma coisa eu sempre digo assim, as pessoas que são competitivas, né? Quem tá na zona de conforto conhece o seu limite, conhece o seu desempenho. Bom, até aqui eu consigo ir, daqui para cá eu não vou ir porque eu vou me lesionar. Então a gente vê isso em músicos, em atletas, em pessoas que querem falar 3, 4 idiomas e acabam se lesionando, daí pega nojo do idioma, não pode nem ver. Por quê? Porque tem que ser uma coisa natural, tem que ser todo dia um pouquinho, não aquela coisa maçante, eu vou ficar agora 2 horas estudando, depois mais 2, não existe isso, gente. Esses treinamentos de cursinhos para vestibular é um perigo se não tiver um bom profissional que oriente, porque às vezes a pessoa tá lá porque os pais querem, né? E aí tá lá se lesionando e não passa, ou depois se mata para passar, e aí não era aquilo que queria e se torna um péssimo profissional. Então, esse livro vale a pena ler. E voltando agora, né, para os idiomas, por isso que é interessante tu saber um outro idioma. Não apenas para tu te comunicar bem ou para tu ir viajar, mas para tu poder ler outros autores e ver que além do Brasil existem pessoas muito inteligentes, com pé no chão e que estão escrevendo assim, faz o que tu gosta,
Tu vai aprender muito a partir do momento que tu estiver calmo, tranquilo e equilibrado. Porque ninguém aprende, ninguém evolui se não estiver em ambiente calmo, tranquilo e equilibrado, rodeado por pessoas calmas, tranquilas e equilibradas. E eu sou a prova viva disso, e tantas outras pessoas que estão assistindo o vídeo também vão concordar comigo. Então, se tem pessoas que precisam sair da zona de conforto, é uma parcela muito pequena. Agora, treinar todo mundo para isso, aí é que tá o perigo, entendeu? Quando tu não consegue ver a capacidade física e cognitiva de um indivíduo e pensar que essa criatura, de uma maneira muito hipócrita e superficial, vai conseguir atingir o máximo desempenho, né? Então, eu estudei muito sobre coach de carreira e eu até recrutei muitas pessoas numa grande indústria e numa indústria de uma corporação cujo sistema era internacional, né? Então eu fui treinada na maior capital do Brasil, na maior metrópole do Brasil, e eu me lembro que lá naquela época eles falavam isso, e eu tinha 26 anos, né? Então, e agora um autor escrever isso em 2024, para vocês verem como tem pessoas muito pé no chão. E é dessas pessoas que a gente precisa. Para quando alguém vir te perguntar assim, eu tô pensando em ir para essa área, a primeira coisa que tu tem que perguntar é assim, vai te fazer feliz? Se vai te fazer feliz, ok. Agora, se tu vai apenas porque tu precisa melhorar o teu ego ou o teu financeiro, né? E estudar em casa, gente, se tu tá num lugar onde tu não gosta, né, das pessoas, as pessoas te incomodam, as pessoas te irritam, o sistema dos professores não é acalmar os alunos, é realmente falar de política, matar a aula, criar mais problemas ainda. E eu não estou aqui levantando um debate para criar problemas, eu estou aqui criando um debate saudável, né, para que as pessoas reflitam sobre: parem de assassinar inteligências, parem de assassinar cérebros, né? Com os seus sonhos, com as suas mirabolantes patologias, né? Que nem se diz, não force as pessoas. Tudo aquilo que tu forçar, tu não vai ser bom. Porque tu pode se desenvolver o máximo dentro do que tu quer, se for forçado, mas vai ser superficial. E vai ficar muito nítido. Tu não vai ser um profissional, porque quando a coisa é nata, gente. E aonde a gente desenvolve isso? Dentro da zona de conforto. Porque ninguém aprende num sistema doentio, tá? As pessoas que conseguem suportar, que têm uma grande resiliência, que conseguem funcionar sob pressão, o cérebro é outro mecanismo de aprendizado. Então não